Todo final de conferência, a pergunta que chega na nossa mente é: o que eu faço com isso? Eu recebi muita informação, chegou muita coisa na minha cabeça, chegou muita coisa na minha alma, chegou muita coisa no meu coração, e eu preciso saber o que eu faço com tudo isso. O que eu faço com esse tanto de informação, como eu traduzo isso para a minha realidade. E esse tema da nossa conferência, por ser muito pertinente, por ser muito diferente da mesmice do que a gente ouve em conferências por aí, essa interface, essa chamada a um diálogo entre a cultura que clama e a realidade de Cristo, entre a revelação do Jesus histórico e o panorama contemporâneo, entre as perguntas, as angústias humanas e o chamado de Deus à humanidade, a gente fica pensando: o que a gente faz com tudo isso? O que a gente faz com tudo isso? Nós já ouvimos muita coisa, Deus já falou muita coisa com a gente. A questão é que a gente não pode sair daqui achando que com as informações que a gente tem, eu ousaria dizer isso, apesar da riqueza e da maneira tão bela com que as informações foram trazidas para a gente, de muitas formas, eu ousaria dizer que a gente ainda precisa dar mais um passo antes de começar a pensar naquilo que a gente vai fazer com o que nós recebemos nesses dias. Que é considerar que nesse diálogo, nessa conversa, entre aquilo que a gente já sabe que a gente vai falar, que é a realidade de Cristo, a gente já sabe que aquilo que a gente vai ouvir, que é o clamor da cultura, a gente já sabe até alguns pontos de contato entre essas duas coisas. O Ian falou muito bem, a gente teve aqui momentos de exegese cultural, elementos da cultura pop, que a gente pode travar esse diálogo, tratar desse diálogo, mas o que a gente não pode esquecer é que ele é um diálogo. E diálogo tem essa natureza bem pessoal, tem cheiro de gente, não é comunicação de massa, não é comunicação industrializada, não é aquele discurso prontinho que você fala e uma massa de gente, uma multidão entende mais ou menos do mesmo jeito. Diálogo é conversa. Lembrei disso esses dias conversando com o Romeu. Romeu, você está aí? Romeu, onde estás, Romeu? Está ali. O meu está hospedado lá em casa, ele ia chegar de ônibus esses dias, a gente estava combinando como é que ia ser a chegada dele, e veio de Sorocaba, e estava combinando, você não tinha como buscar ele, falei, ou você pede um Uber aí da rodoviária, mas se você não conseguir, eu falei desse jeito, se você não conseguir, eu peço um Uber na minha casa e te busco aí, não garra não. Aí o Romeu perguntou, como assim não garra? Eu sou mineiro, e não garra, quer dizer que não tem problema, o paulista não vai entender. Diálogo é isso, gente, é entender que é uma conversa marcada por particularidade, pelas nossas experiências, pelos nossos lugares, pelas nossas vivências. Se a gente tentar travar esse diálogo sem entender isso, ou a gente pode sobrevalorizar os artefatos culturais, tentando diluir o evangelho neles, como eu já ouvi um caso de gente que tocava a música do Gilberto Gil em momento de Santa Ceia. Nada contra o Gilberto Gil, música mas a ceia não é o momento disso, a gente tem os momentos e momentos. Ou a gente vai tentar fazer umas tentativas meio toscas de responder perguntas que ninguém fez, como alguns casos que o Pacheco gosta de citar, que a pessoa pega tudo é Jesus nos filmes, e o Ian falou aqui, nesse caso aqui, olha, nem sempre a gente tem esse arquétipo ali, que a pessoa tenta achar que o Batman é Jesus, que o Chaves é Jesus, qualquer coisa que é Jesus. Fica uma coisa ridícula que você não responde as perguntas que as pessoas estão fazendo. O desafio que a gente tem é que, para a gente ter diálogos culturais, honestos, produtivos, nós precisamos, antes de tudo, nos reconhecer. A gente precisa se reconhecer. Nós não somos observadores, meros observadores imparciais do clamor da cultura, porque, em certo sentido, esse é o nosso clamor. Nós somos humanos desse lado da eternidade. Nós não somos a realidade de Cristo. A igreja é mera proclamadora dessa realidade. Então, quem nós somos? Eu diria que nós somos o povo da caverna, e esse é o tema da nossa reflexão, a cultura da caverna, reconstruindo as bases dos diálogos culturais. Eu já adianto que não é a caverna de Platão. Essa lógica de libertação, alienação, prisão não funciona para a gente, porque, de fato, Cristo nos libertou. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Esse problema já está resolvido.
Não é a caverna de Elias, lá no Monte Horebe, que Elias fugiu de Jezabel e parou lá numa escala. Nós não estamos numa escala, numa jornada, não é uma paradinha. Não é isso. Nós somos, e a gente não vai esconder, a gente não está fugindo de ninguém. Nós somos, comparados por Jesus, como uma cidade que está no alto de um monte. No meio das bagunças todas, nós estamos expostos aos olhos de todos. A caverna, eu queria falar para vocês, é uma esquina. É um ponto entre o já e o ainda não. É um lugar onde nasce uma cultura de transição, do meio, de que está entre esses dois pontos. Um jeito novo de ler a realidade que é pressionado pela fé no que nós recebemos e pela esperança naquilo que nós aguardamos. E para a gente entender essa história, eu queria que a gente olhasse para uma outra caverna que serviu de esquina entre uma realidade que foi prometida e a promessa sendo efetivamente cumprida, que é a caverna de Adulão. Lá Davi deixou de ser um rapaz que foi ungido pelo profeta Samuel e começou a se tornar rei de Israel. E aí a gente pode traçar alguns paralelos para a nossa realidade. Eu queria que você abrisse sua Bíblia rapidão aí, em 1 Samuel 22, versículos 1 e 2. Tem muito presbiteriano no Prisma. Eu sou um presbiteriano refugiado atualmente. É uma história longa, depois a gente pode conversar. Eu queria, e como bom presbiteriano, a gente podia ficar de pé em reverência à palavra de Deus? Vou ficar todo mundo de pé, dar uma esticada. Mas eu sou um presbiteriano diferente, eu sou do presbiteriano que fala aleluia, do presbiteriano que fala glória a Deus, que bate palma, e é isso aí. Presbiteriano selo Prisma. 1 Samuel, capítulo 22, versículos 1 e 2, diz assim a palavra de Deus. Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas, e todos os amargurados de espírito, e Davi se tornou o chefe deles. E havia com ele uns 400 homens. Pode se sentar. Quem é o personagem central desse nosso texto? Davi. Davi era um rapaz, a Bíblia descreve ele como um rapaz ruivo, um moço bonito, um caçula de 7 irmãos homens, que tinha ainda 2 irmãs, que cuidava das ovelhas do pai dele, numa cultura bem agrária. Davi tinha uma vida bem da roça, bem mineira, do interior. E do nada ele estava lá cuidando da vida dele, e o trabalho dele é interrompido. O pai dele mandou ele chamar de volta para casa no meio do expediente. Davi chega lá, está a família reunida, todo mundo lá, apreensivo, que ele dá de cara com o velhote, Samuel, o maior profeta do povo de Israel desde Moisés. Quando ninguém trazia a palavra de Deus, quando todo mundo estava caminhando no escuro, Samuel, além de um líder civil, militar, era um homem de Deus, que anunciava a palavra de Deus, que trazia luz no meio daquela escuridão toda. Davi chega, de boa, e o velhote aponta, é ele. Pega um pouquinho de azeite, coloca na cabeça dele, um símbolo de que Davi, aquele rapaz, seria o sucessor de Saul, o rei de Israel. E aí a vida de Davi começou com uma ascensão meteórica. Davi chegou, como quem não quer nada, numa batalha importantíssima contra os filisteus, que eram os grandes inimigos militares de Israel, que era um povo fraco, mal armado, com tecnologia muito atrasada. Só que ele era atrevido. Ele chegou como um menino de recado e viu que estava todo mundo com medo. E usou a malandragem da roça dele para matar Golias, o gigante, o campeão dos filisteus. E de quebra ainda botou todo mundo para correr. Eles viram alguma coisa naquele cara. Ele entrou para o exército, rapidamente ele subiu na hierarquia do exército de Israel, nessa ascensão, por onde ele passava ele vencia, se tornou comandante das tropas de Israel. E aquela cultura, não tinha cultura pop na antiguidade, não tinha esporte. Os heróis, as celebridades, eram os guerreiros.
E o sucesso militar de Davi caiu na boca do povo. Por onde Davi passava, nas cidades que ele chegava, as moças chegavam dançando e cantando, falando: Saul matou milhares, Davi, porém, matou seus 10 milhares. Um sucesso estrondoso, e aí começou o problema. Saul, rei velho, depois de muitos anos de desobediência a Deus, passou a ser atormentado por um espírito mau, diz as Escrituras, enviado da parte do Senhor. Olha que coisa louca. Ele que já era orgulhoso, vaidoso, se tornou paranoico, violento. Ouviu isso e tratou Davi como ameaça, como inimigo. E paranoia com o poder vira violência. Saul tentou matar Davi 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Ele tentou até matar o próprio filho, quando o filho falou: pai, você está ficando louco. O que Davi fez contra você? Ele só te ajudou, só expandiu o seu poder. Não adiantou. Davi estava em desgraça, então teve que fugir. Fugiu um menino prodígio, que escalou toda essa hierarquia militar, agora dependia do favor dos outros, de quem se dispusesse a ajudá-lo. Ele que era o herói, recebido com viva, com aplauso, gerava pânico por onde passava. Todo mundo tinha medo de desagradar um rei doente para ajudar Davi. Ele não era mais o herói de Israel. Agora ele era um inimigo público. Por que eu estou contando essa história que vocês já ouviram 500 vezes? Para falar que, antes de tudo, a caverna onde nós estamos é uma caverna da desonra. Nós somos o povo que, para apresentar a realidade de Cristo a uma cultura que clama, nós temos que encarar a nossa reputação sendo colocada em xeque, até mesmo nos círculos religiosos. Dialogar com a cultura é perigoso. O Evangelho é uma coisa perigosa. O nosso esforço de apresentar o Evangelho, o mesmo Evangelho, para novas realidades, vai incomodar muita gente, trazendo novas aplicações ou implicações que estavam adormecidas, incomoda. Porque tem gente que prefere morrer, que prefere fechar todas as portas do céu, que prefere matar do que ver qualquer novidade sendo feita. A igreja é uma bênção, eu não estou falando mal da igreja, mas ambiente religioso também consegue ser muito perverso. Não se iludam, não se iludam. Tem muita gente vaidosa dentro da igreja, o joio está no meio do trigo. Gente orgulhosa, gente com síndrome de síndico, aquela coisa do pequeno poder. Aquela coisa horrorosa, que quer controlar as chaves do reino do céu, igual o síndico mesmo. Quando o Espírito Santo sai, quando Deus remove o seu Espírito e deixa alguma pessoa, até o cristão mais fervoroso, fica tão perverso quanto um filho do diabo. É nesse ambiente de crise que o diálogo com a cultura se desenrola. É nessa hora que a gente tem que lembrar que nós somos peregrinos, que nós somos forasteiros, e que se nós quisermos dialogar com a cultura, pregando o mesmo evangelho, com as implicações para a nossa realidade, nós vamos ter que encarar o fato de que nós não temos lar, mesmo em lugares que se dizem casa de Deus. Vocês obviamente viram, se vocês estão aqui, que o Prisma postou umas coisinhas na época das eleições, né? O que está de errado, a culpa é minha, porque a maioria dos posts eu escrevi. Mas uma coisa que muita gente gostou, o Prisma não tem título de eleitor, o Prisma não tem que declarar voto, e a gente entende que não é o lugar de fazer declaração, que a gente falou. Uma mensagem bíblica de que nenhuma eleição, nenhuma realidade política é uma batalha apocalíptica. Existe um reino muito mais importante do que isso. Teve gente que adorou, teve gente que odiou. E se vocês abrirem os comentários dos posts lá, vocês vão achar muita coisa engraçada. O isento e omisso foi o que a gente ouviu, a mais leve que a gente ouviu. Tem gente que não gosta disso, e eu entendo. Eu gosto. Sabe por quê? Porque o negócio é o seguinte: enquanto tinha uma turminha barulhenta e raivosa, claro, muitas ponderações sérias foram feitas, e a gente leva isso em consideração, a gente não é desumilde, mas ao mesmo tempo, a gente recebeu muita coisa no nosso perfil institucional e nos nossos perfis privados de gente que não é crente.
Eu não achava que crente, eu achava que para ser crente tinha que votar em fulano ou no outro. Eu achava que para ser crente tinha que fechar com uma cartilha política. Eles ficaram encantados com uma posição de equilíbrio, uma posição apontando para o reino dos céus. A Bíblia não ensina para a gente, o apóstolo Paulo não nos exorta, seja a moderação de vocês conhecidos de todos, o testemunho está cumprido. Quem que você acha que vai conseguir pregar o evangelho para essa gente? É a turminha barulhenta, birrenta, militante? Ou é a gente que dá um testemunho de moderação? Essa é a pergunta que importa. Então o negócio é o seguinte, gente. Se você quer dialogar com a cultura, você está dialogando com o clamor da cultura, não é com a pirraça de religioso. Tem gente mais velha que não sabe o que é essa realidade de mídia social, de nada do que a gente está vivendo nesse pós-pandemia louco, mas que é cheia do Espírito Santo, santa, e vai nos dar conselhos muito sábios. Esses vocês têm que ouvir, mesmo que você não goste. Esses vocês têm que... É humildade, não estou pregando aqui arrogância. Mas o que eu estou falando é o seguinte, vai ter gente que não tem preocupação nenhuma, e a gente vai ter que ser paciente. A gente vai pensar como a gente pensa aqui no Prisma, o Gimenez ali atrás. Gimenez é um craque de urbanismo, de pensar a cidade inteligente. Mas a preocupação da maioria dos crentes, por inexperiência, é o quê? É saber se tem estacionamento lá fora na hora do culto. É a única preocupação urbanística dele. Preocupação de arte, gente, esses quadros lindos, essas poesias lindas que foram expostas aqui, essas fotografias lindas. Gente, as músicas do Samuel que a gente ouviu aqui, que coisa maravilhosa. Tem gente que não vai preocupar com isso, não. Quer saber do cordeiro, do leão. Se não tiver o cordeiro, o leão e o pão e o vinho lá, não vai achar que é arte cristã. A gente tem que ter paciência. Paciência. Constranja esse povo, quando eles for violento, assim, para te atacar, evita falar, mas se eles te atacarem, o que você faz? Constrange eles pelo amor e repete dentro de você, eu não estou falando com vocês, eu estou falando com quem ainda vai chegar. Mas aí, assim, eu não estou pregando aqui uma postura agressiva de você partir para cima, nós vamos tomar a igreja desse povo que não entende. Não! Nós não somos discípulos de Saul, o perverso, nós somos discípulos de Jesus, o manso e humilde de coração. E é por isso, mas Davi não entendia isso. Davi não tinha essa noção. Davi era um homem de guerra, a violência era um instrumento de trabalho para ele. Então ele pensava o seguinte, alguém me atacou, eu tenho que revidar. E foi essa lógica que ele usou. Ele fugiu em desespero, sumiu no mapa e chegou na cidade sacerdotal de Nob. E ele enganou um sacerdote para ganhar comida e uma arma, porque ele saiu sem nada. A comida não era lá essas coisas, ele pegou um pão que era santo, mas estava velho, de semana já. A arma era boa, espada de Golias. Ele falou, essa arma é muito boa, não só por ser uma arma boa, mas porque era lembrança de um grande momento de triunfo dele. E aí Davi teve uma ideia, que na cabeça dele era brilhante, é o seguinte, eu vou atrás do inimigo do meu inimigo. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, se Saul quer me matar, eu vou atrás do inimigo dele. Ele foi para Gate, capital dos filisteus, para buscar proteção. Só que ele esqueceu de um pequeno detalhe. Na cabeça dos filisteus, o inimigo não era Saul, era ele mesmo. Ele que atacava. Ele que era o comandante do exército de Israel. Chegou lá, e óbvio que tinha a corte toda da cidade de Gate, e falou, é agora que a gente vai vingar cada gota de sangue que esse miserável derramou. E Davi teve que passar pelo constrangimento, pela humilhação de se fingir de doido para sobreviver. Ele foi expulso como um lunático. A gente não está falando de psiquiatria moderna, a gente está falando de antiguidade profunda. Foi expulso, e ele teve que andar 20 quilômetros, no meio da secura do deserto de Judá, que é o único sinal de vida que tem, aqueles arbustos ali, que é a única diferença entre aquele cenário, o cenário de Marte, são os arbustos secos, mirrados, e chegou em Adulão, numa cadeia de montanhas, cheia de cavernas, e se escondeu, e ficou lá, sozinho, naquele labirinto, esperando a poeira baixar, se é que algum dia ela baixaria. A caverna da desonra é também uma caverna de recuo. Nós não somos um povo invencível, irresistível, que onde passa tem sucesso. Às vezes, na missão da gente dialogar com a cultura, nós vamos encontrar resistência, ou às vezes errar mesmo, e nessas horas é necessário recuar.
assim como o reinado de Davi, a realidade de Cristo se revela ao mundo numa narrativa que não é linear e que às vezes é ilógica. Amar a Deus é viver no paradoxo de adorar o Eterno que sempre nos conduz em triunfo e ao mesmo tempo é o pastor que nos guia em meio ao vale da sombra da morte. O grande propósito de Deus de remover a maldade da realidade se cumpre por caminhos esquisitos, estranhos. A única coisa que a gente pode fazer, o único sinal que a gente tem sem entender nada é ouvir Jesus dizer: o que eu faço agora você não entende, mas compreendê-lo-á depois. A gente anda no escuro. Para dialogar com a cultura, às vezes a gente tem umas ideias ousadas, brilhantes, construídas direitinho, executadas do jeito que a gente pensa, mas no fundo, assim, no fim, elas dão em ruína, não dão em nada. Às vezes você está com essa ideia brilhante aqui, pronto, eu vou chegar na minha cidade, eu vou chegar no meu bairro, na minha igreja, eu vou fazer. E às vezes não vai dar em nada. Porque às vezes é assim, o Senhor é soberano. Às vezes o diálogo com a cultura é tranquilo. Todo mundo, você vai falar com qualquer um, todo mundo vai concordar que matar é errado. Ninguém vai ser a favor do assassinato. Ninguém quer que saia matando gente na rua. Às vezes é mais complicado. Experimenta falar que o mandamento de lembra-te do sábado do Senhor para o santificar, do dia do Senhor para o santificar, que isso envolve uma ética de descanso, uma nova ética de trabalho, em que patrões e empregados têm que passar a respeitar a lógica do descanso, que nós não somos máquinas de produtividade, que a nossa existência exige cessar e adorar. Porque aí você vai começar a ver problema. E é assim. Não espere, às vezes, com essa ideia de que os religiosos às vezes nos rejeitam, não quer dizer que o lado de fora vai nos aceitar muito fácil também, não. Nós somos peregrinos, nós somos forasteiros, nós não temos casa nessa terra, nem em qualquer lado que você imaginar. A tentação de fazer uma síntese para ser aceito de um lado ou de outro não dá. Diálogo é profecia. Se não é profecia, é vassalagem, é rendição. E nós não somos o povo que se rende, a não ser diante de um. A gente até recua, mas se render só diante do nosso Senhor. E a história de Davi continua. Ele está lá, quieto e tal, tranquilo. Tranquilo não, né? Mas quieto, solitário. E ele acabou descobrindo uma coisa que nós já sabemos. O povo de Deus sempre gostou do famoso compartilhamento de sigilo, né? A famosa fofoca. Fernando Henrique Cardoso, ele fala uma coisa muito engraçada. No Brasil, não existe segredo que dura mais de 24 horas, e aparentemente em Israel também não. Porque ele estava lá escondido, igual um morcego na caverna, e todo mundo ficou sabendo. Primeiro foi a família dele. A família dele ouviu a história, e óbvio, eles estavam morrendo de medo. Se Saul tentou matar o próprio filho, o que ele não ia fazer com a família de Davi? Eles foram correndo para Davi, se esconderam lá, e Davi recebeu eles. Montaram a caravana, foram, os irmãos de Davi eram meio recalcados com ele, por causa da história de o caçulo ter sido escolhido rei, mas essas coisas ficaram de lado na hora. E Saul, o reino de Saul, a liderança vaidosa dele, violenta, acabou gerando problemas, vários problemas. Tinha muita gente oprimida, endividada, desesperada, desesperançosa, ansiosa por mudanças, mas que era gente comum. Como as monarquias da antiguidade não têm as sensibilidades das nossas democracias modernas, essa é uma posição perigosa, ser crítico do governo, do poder, que eles se arriscaram, com base nos burburinhos, a ir para a caverna de Adulão para buscar a proteção do inimigo de Saul. E Davi recebeu todo mundo. Todo mundo que chegava lá, ele recebia. E assim começou a se materializar a promessa de Deus na vida dele. Ele era o escondido em Adulão, começou a chegar gente para prestar lealdade para ele começou a se tornar o rei da terra. Começou a chegar alguns súditos para ele. Foi chegando. O que eu quero dizer com isso? Que essa caverna que é da desonra, que é do recuo, é também uma caverna de hospitalidade. Nós somos o povo que tem como prioridade máxima acolher gente vulnerável e quebrada. É assim que a realidade de Cristo se materializa, ganha forma e se torna mais atraente diante de uma cultura que clama. O Antônio Carlos Costa, citando Francis Schaeffer,
fala o seguinte: Deus quer que a igreja se transforme em evidência sociológica da veracidade, beleza e eficácia do Evangelho. Não há como superestimar a ênfase que o Novo Testamento dá à autenticidade, à beleza e à visibilidade da comunhão cristã como recomendações vivas e encarnadas da verdade revelada por Cristo. A dinâmica de Adulão apontava para um reino que viria. As rotinas nossas, como cristãos, de igreja, onde você vai voltar, seja você líder ou não, elas têm que funcionar como provas visíveis de um reino inabalável que, por enquanto, ainda está invisível. Se o reino de Deus é um reino de paz, a igreja precisa ser um lugar onde os inquietos encontram segurança para descansar, para confiar. Se o reino de Deus é um reino de alegria, a igreja é um lugar onde os angustiados têm que encontrar o sorriso de novo, o sorriso que vem da esperança. Se o reino de Deus é um reino espiritual, a igreja tem que ser um lugar onde o solitário encontra, por meio da comunhão dos santos, a companhia do divino companheiro. E eu falo isso como quem sentiu isso na pele. Eu passei por muitas turbulências na minha vida recente, problema familiar, transição muito turbulenta de igreja, alguns problemas de relacionamento e tal. Assim, confusão que nem adianta, se fosse para explicar, eu ficava aqui mais que o tempo que a palestra. E todo mundo fica, nossa, cara, que bom que você continuou e tal, que você está firme. Às vezes a pessoa pensa, né, pô, cara, entende, tal, de fé, mas não tem nada disso. O que me fez ficar na igreja, apesar de ter todos os motivos de sair da igreja, foi a igreja. Porque no meio da confusão, Deus levanta uma multidão de gente para nos ajudar. Para mim, isso veio da forma, desde o cara que me convidou para tomar uma cerveja, que eu troquei por Guaraná, porque eu não tomo cerveja, eu sou um presbiteriano fajuto, até gente que perguntava, a situação financeira, emocional, familiar, ministerial, tudo uma bagunça. O cara perguntava, você está tendo dinheiro para pagar suas contas? Está precisando de ajuda? Igreja é isso, gente. Se esse amor é gestado no coração de gente que não tem meu sangue, que às vezes nem me conhece direito, o Evangelho merece algum tipo de atenção, algum tipo de confiança. É isso. E a gente tem uma outra coisa, assim, a igreja não é meramente um hospital, um lugar de refúgio para quem recuou em desonra. A igreja deve ser também um exército bem treinado, preparado para o cumprimento de uma missão. Olha só, as pessoas chegaram lá, os aflitos, os endividados, os angustiados, era a ralé de Israel. Os melhores soldados estavam lá com Saul. Era o exército bem treinado, a tropa de elite estava com ele. Esse povo era gente comum, a única virtude deles era a coragem para fugir, para ir até Davi. Mas alguma coisa aconteceu lá em Adulão. Porque a partir desse momento, o texto bíblico dá uma quebrada, e esses caras começaram a fazer coisas loucas. Esses angustiados começaram a ser capazes de matar centenas de pessoas sozinhos. Eles sozinhos enfrentavam centenas e botavam o exército para correr. Esses angustiados faziam coisas malucas do nível de matar um leão numa cova num dia que estava nevando. Tem até um livro sobre isso. Acho que é do Mark Batterson. Enfim, divaguei. E fazer coisas malucas, como, tipo, Davi falou, eu queria tomar água do poço da minha cidade, que estava ocupada por estrangeiros. Eles entraram na cidade, invadiram lá, pegaram a água do poço e levaram para Davi. Pronto, ele não pediu, eu só falo, Davi, o que mudou? O que esses caras que eram, assim, a coragem covarde, o que mudou nesses angustiados, amargurados, gente quebrada? Davi se tornou o chefe deles. Eles não eram mais homens sem rumo, aquelas ovelhas perdidas ali, encontraram o pastor de Belém. Encontraram um propósito, um rumo, um caminho de vida. Eles eram desprezados e até em certa medida desprezíveis e passaram a ser a base da tropa de elite que conduziu Israel ao seu momento de maior glória até aquele momento. E tudo isso começou na caverna. Essa nossa caverna também é uma caverna da vocação. Esse lugar onde nós estamos, para o ponto de diálogo com a cultura. Nós somos o povo formado por gente que, quando é engolida pela realidade de Cristo, encontra novos destinos, cheios de novas oportunidades. A realidade de Cristo é o ambiente dos recomeços. Para além de qualquer verniz, de qualquer máscara, o pecado nos inutiliza, nos torna inúteis, desprezíveis, desprezados. Mas em Cristo nós somos encontrados pela loucura da ressurreição.
Se alguém está em Cristo, diz a palavra de Deus, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Nós éramos toscos, a gente ignorava a realidade, a gente era cego a respeito da nossa indignidade, a gente amava tudo que era podre, mas em Cristo o rumo muda. Nós, com o rosto descoberto, diz a palavra de Deus, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Essa mudança que é íntima, que é existencial, também é vocacional. Pensa no caso de Pedro aqui, que o Pacheco... Gente, é até brincadeira ter que dar palestra aqui depois do Pacheco, que o Pacheco fez ontem à noite. Misericórdia, glória a Deus por aquilo. Pensa em Pedro. Pensa em Pedro. Um cara impetuoso, cheio de dúvidas, cheio de incoerência. Jesus olha para ele e fala, não tenha medo, de agora em diante você é pescador de gente. É um novo rumo para a vida daquele camarada, assim como é para a nossa vida. E não é uma coisa tímida e discreta, não. Às vezes você pensa esse negócio de desonra, recuo. Não, não é timidez, porque o próprio Cristo nos prometeu na sua palavra. Eu insisto aqui em remeter a palavra de Deus para nos encorajar. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Diante de Deus, do Deus que faz e fará novas todas as coisas, não tem causa perdida, não tem gente perdida, não tem produto que não pode mais ser utilizado, reciclado. Davi foi o rei que transformou um amontoado de loucos numa tropa de elite. O nosso Senhor Jesus Cristo, quando nos encontra, nós pecadores, nos dá a ardente expectativa, no meio do cumprimento de uma missão, de nós, quando estivermos cara a cara com Ele, sermos como Ele é. O meu trabalho, eu trabalho no Ministério Público, sou assessor lá, e meu trabalho envolve eu auxiliar o meu chefe, que é um promotor, em algumas visitas de inspeção a presídios. Eu trabalho na cidade de Ribeirão das Neves, que é uma cidade que é meio que um polo carcerário aqui da região metropolitana, mas a cidade é bacana. Uma das penitenciárias que tem lá é até famosa no Brasil, o complexo das penitenciárias público-privadas. E a gente estava fazendo a inspeção lá um dia, no setor de trabalho, chegou lá uma prisão bem moderna, parece aquela coisa de série, assim, não tem nada a ver com prisão do Brasil, moderníssima. Até por isso lá são os criminosos mais perigosos do Estado que ficam, gente de facção criminosa, essas coisas. A gente foi inspecionar o setor de trabalho, chegou lá, estava eles numa celinha, e eles foram nos apresentar o trabalho deles, né? Eles estavam fazendo cigarro de seda. Achei legal, nem sabia que tinha cigarro de seda. Pô, legal que existe, né? Eles estavam explicando e tudo. Mas não foi isso que me chamou a atenção, não. Me chamou a atenção que quem foi nos apresentar era o preso que estava liderando a equipe. Ele falou para a gente um pouquinho sobre o cigarro e tal. Falou um pouquinho sobre o que levou ele para a cadeia. Mas não gastou muito tempo com isso, não. Parece que ele tinha alguma coisa mais importante para falar. E ele gastou muito tempo com essa coisa. Muito tempo. Ele falou, eu tinha tal vida, mas aí eu converti na cadeia. Eu encontrei Jesus na cadeia. E aquele homem, ele não sabia que eu era crente, ele não sabia que o meu chefe era crente, não sabia nada. Ele começou a falar de Jesus, e só falava de Jesus, só falava de Jesus, só falava de Jesus, só falava de Jesus. E ele falava, não, agora eu tenho um ministério. Meu ministério agora é escrever carta para os meus conhecidos do lado de fora, falando de Jesus, pregando de Jesus. É isso essa é a potência do evangelho que a gente está apresentando para uma cultura que clama por meio de cada artefato cultural. Não esquece, a gente se entrete com esses artefatos que não precisam de justificativa, mas a nossa vocação é essa potência do evangelho, que pega um preso, um criminoso, perigoso, e transforma ele como um ministro da palavra que nunca está presa. É essa a nossa palavra, gente, essa é a realidade de Cristo. Eu não vou conseguir falar com vocês tudo que eu tinha para falar, porque senão eles vão me matar por causa do horário. Mas vamos chegar no ponto que importa. A caverna ainda é um lugar de promessa. Olha para a trajetória de Davi até aqui. Ainda rapaz, sem nenhum aviso prévio, ele foi ungido para ser sucessor de Saul como rei de Israel. Depois ele matou Golias, cresceu na carreira militar, ele se tornou herói de Israel. Rapidamente ele subiu a estrutura de comando todo lá e tal, virou celebridade de Israel, as moças aplaudiam ele, e aí de repente tudo quebrou, acabou. Ele fugiu, um rei atormentado por um demônio fez ele fugir. Fugiu.
Agora ele estava humilhado, o menino de Belém, todos aqueles sonhos plantados desde o fim da adolescência, por anos de sucesso, uma trajetória de sucesso, arrasados num curtíssimo período de tempo. Pensa no que é isso. A celebridade era um assunto proibido. O herói agora era um criminoso. Falar de reino parecia uma piada. Parecia piada. Nada no mundo parecia indicar que... E o efeito devastador disso na vida de Davi não pode ser descrito. Você pega o Salmo 57, o Salmo 142, que são os salmos desse período, é uma imagem horrível de alguém que se sente traído, cercado, desprotegido, fragilizado. Só que o tempo passa. O tempo passa. Começa a chegar outros desesperados atrás dele, lá em Adulão. Começam a realizar feitos improváveis. Eles saem da caverna na jornada inexplicável que conduziu Davi a ser rei de Israel. No meio da dor, Davi aprendeu que nenhuma das boas promessas do Eterno falha, ainda que ele pareça demorado em cumpri-las. E aí ele podia começar a cantar, como ele cantou na mesma fase da caverna. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Em todo tempo eu bendirei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. A gente tem que ter isso bem claro diante de nós. Ainda que não seja tão óbvio para a gente, a cultura que clama encontrará o seu Senhor. O diálogo tem desafios colossais, como a trajetória real de Davi. Tem áreas que parecem cobertas de densas trevas, mas ainda assim é possível lá clamar o senhorio de Cristo. E ainda nessas áreas mais nebulosas, Cristo ainda fala, é meu, é meu, é meu. No fim disso tudo que vai haver é gente de toda tribo, de toda língua, de todo povo, de toda nação, junto com as suas obras redimidas na Jerusalém eterna. Então o negócio é o seguinte, a gente já sabe o que ouvir, que é o clamor da cultura, a gente já sabe o que falar, que é a realidade de Cristo. Como essa interação deve ser, que é um diálogo, é uma conversa bem pessoal. Mas para a conversa render sem ruído, a gente precisa se reconhecer como quem está nessa esquina cósmica entre o que é e o que vai ser. Aceitar toda essa realidade de desonra, de recuo, de hospitalidade, de vocação, de promessa, e nesse caldeirão aceitar e ir forjando essa cultura marcada por mais graça, por mais humildade, por mais amor, porque é esse o testemunho que nós temos para dar para a nossa cultura, um evangelho que nos transforma a esse ponto. Não é mais informação. É a formação que o Evangelho gera dentro de nós. Mas a realidade não acaba em caverna, não é isso que eu queria falar com vocês para terminar. Uma hora a gente vai sair do refúgio, vai sair da toca, vai entrar num mundo onde, de novo, tudo é novo. E o que nos garante disso? É o nosso Senhor Jesus, que ao mesmo tempo é filho e é Senhor de Davi. Ele é o Deus que se encarnou, foi reconhecido em figura humana, viveu fazendo bem, toda a sua vida, passou por todas as dores e delícias de ser o que nós somos, mas sem nenhum pecado. Ele é que é o autor de tudo que há, falava sobre tudo que é, com autoridade. Ele atraiu os discípulos, encantou as multidões e atraiu as invejas dos poderosos lá dos palácios religiosos e civis, como o pai havia predito. E assim eles montaram uma arapuca para ele. Jesus foi detido, foi julgado, foi condenado, foi morto, sem ter cometido crime ou pecado algum. E depois dele ter sido estirado numa cruz, ele foi lançado no lugar de seu sepultamento, o sepulcro. Olha a beleza disso. No brevíssimo intervalo entre a sua morte e a sua ressurreição, Jesus foi colocado numa gruta, na esquina entre humilhação e exaltação, entre a criação que caiu e a nova criação que ia estrear, Jesus esteve numa caverna. O nosso Deus é o Deus da caverna. Ele sabe muito bem que quer estar nessa esquina, nesse lugar de desajuste. Mas nenhuma caverna pode conter aquele que a tudo enche em todas as coisas. As mãos malditas da morte não conseguem prender aquele que é o autor e conservador de toda a vida. Não conseguem. Ele ressuscitou, de fato Cristo ressuscitou e Ele é o primeiro fruto, a primeira colheita daqueles que dormem. Jesus é a pré-estreia de uma nova realidade que não tem mancha de maldade nenhuma. Lá, todas as culturas, como a gente viu o Rodolfo aqui falando, não vai ser uma coisa massificada. Todas as culturas, todas as nações, com todas as suas identidades, toda a sua beleza, nessa tapeçaria linda, com todos os seus gritos difusos por eternidade, vão se reencontrar e se reconciliar com o eterno, o seu Deus desconhecido.
Naquele dia, o único clamor que as culturas vão falar é: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Por enquanto, para nós, a realidade de Cristo é a realidade da caverna, essa esquina. O reino inabalável ainda é o reino do sepulcro, da gruta, de quem já morreu para o pecado, e ainda aguarda para ressuscitar de corpo e alma para o nosso Senhor. Então aceita esse paradoxo que a gente vive, de estar estendido entre dois mundos, nessa esquina, nessa caverna, nesse lugar às vezes obscuro, cheio de desonras, de coisas boas, de coisas ruins. Lembra que a cultura que hoje clama vai ser redimida no grande dia e vai dobrar essa esquina junto com a gente. Toda essa beleza que a gente está vendo, vai tudo dobrar a esquina com a gente, sem nenhuma mancha de pecado. Mas até lá, entra na caverna. Entra na caverna porque é lá que Jesus está. E é de lá que Jesus vai nos tirar. E quando Jesus sai da caverna, o que sobra é uma realidade de vida. Vamos orar? Senhor Deus, a gente está aqui, depois de tanta informação assim, tão gabaritada, tão profunda que a gente recebeu, na humildade de uma conversa pastoral, clamando ao Senhor, Deus. Nós sabemos que a gente está entre o que é e o que vai ser. Encha-nos de esperança, Deus. Não uma esperança triunfalista de quem acha que vai dominar a cultura. Não uma esperança escapista de quem acha que as coisas vão se resolver só lá na frente e fica inativo. Mas a esperança ativa de quem dialoga, de quem encara essa missão, esse desafio de ouvir, de escutar, de assimilar informações, Deus, e assim apresentar o Evangelho em termos que ele seja compreendido, que ele seja tido como belo, como encantador, como apaixonante, como amável é o Senhor. E assim, por meio desses nosso esforço de diálogo, com todas as ferramentas que nós recebemos aqui, a gente possa encarar esse desafio com garra e ir. Só ir, Deus. Ajuda a gente aí nesse momento de caverna, de esquina. E assim como o Senhor esteve na caverna e saiu, nós clamamos, Deus. Nós estamos aqui nessa realidade que ainda tem cheiro de morte. Livra-nos dela no momento certo. E desde já nos faz andar por aí com cheiro de ressurreição, Deus. Em nome de Jesus, amém.